Sejam bem-vindos a mais um vídeo com histórias do Reddit. Se você tem uma história para contar, envie nesse e-mail. Seu relato pode aparecer em um vídeo futuro. Enfermeira-chefe abusa do seu poder. Então, isso é um longo relato e esta é a versão resumida. Fui internado no hospital algumas semanas atrás na ala de observação durante uma noite depois de ter tido uma convulsão transitória. Não escrevi sobre isso antes porque desencadeia meu transtorno de estresse pós-traumático. O cenário está montado. Estou diretamente em frente à estação de enfermagem, com uma cortina à prova de som como minha porta. A noite começou mal, quando as enfermeiras do turno da noite fizeram a troca. Recebi a enfermeira errada, que insistia que eu tive um ataque cardíaco e que me deram nitroglicerina quando fui trazido de ambulância. Ao explicar que ela tinha o paciente errado, ela me ignorou e continuou me examinando como se eu fosse um paciente cardíaco. Ao discutir com ela que eu não era o paciente dela, ela olha minha pulseira e diz: "Você não é a Laura." E eu respondo: "Não, eu não sou." Exceto pelas enfermeiras conversando alto, as coisas estavam bem até cerca de 23h30. Gritos e batidas começaram a vir do quarto de outro paciente, vamos chamá-lo de Bob, com o que se pensava ser um monge budista visitando e expulsando demônios desse paciente. As enfermeiras permitiram por um tempo devido a motivos religiosos, até descobrirem que era apenas um amigo visitando e contando uma história de uma maneira muito barulhenta. A enfermeira-chefe finalmente expulsou o amigo, deixando Bob extremamente irritado. Ele então pegou o telefone do hospital e começou a reclamar alto em inglês sobre como estava sendo maltratado. Isso aconteceu às meia-noite. A enfermeira-chefe e Bob discutem sobre ele ficar quieto, enquanto ela despluga o telefone da parede e o leva embora. Sem aceitar ser mandado embora, Bob volta para sua cama e continua sua ligação no celular para terminar suas reclamações, nos mantendo todos acordados. Então a enfermeira-chefe bloqueia o número dele para chamadas externas durante a noite para que o resto de nós possa dormir. Irritado com isso e pelo fato de uma mulher estar lhe dizendo o que fazer, Bob decide partir para cima da enfermeira-chefe, que o ameaça com um taser de choque. Após quase uma hora, Bob diz que vai embora porque não vai ser tratado assim. Enquanto a segurança acompanha o homem rebelde para fora, a enfermeira-chefe está toda orgulhosa de si mesma, repetindo a história o mais alto possível para que todos possamos reviver seus gloriosos momentos. Deixe-me dizer que durante esse tempo, todos os pacientes começaram a ligar para a estação de enfermagem pedindo silêncio para que todos pudéssemos dormir. Cansado de não ser ouvido, William, outro paciente de 70 anos, vai até a estação de enfermagem para lembrá-la severamente de que aquilo é um hospital e ela é uma enfermeira, então ela não deveria ficar conversando alto e contando seus momentos de glória. Isso não agradou a enfermeira-chefe, que já sabia o que estava acontecendo. Além disso, ele estava interrompendo sua história. Ela começou a gritar com ele para voltar para a cama, como se ele fosse uma criança pequena. Em seguida, ela o deitou e levantou a cama dele até o limite e travou as grades, basicamente tentando aprisioná-lo. Agora ela está realmente orgulhosa de si mesma, dizendo: "Agora será que vocês vão ficar quietos?" Então ela caminha em direção à estação de enfermagem dizendo: "Boa noite, sonhos doces para vocês." Ela gritou isso rindo. Agora ela tem mais uma história para contar. Todo o hospital ouviu ela se gabar de como controlou seu andar. Saindo da cama, William volta à estação de enfermagem irritado, cansado e não se sentindo bem, mas de forma alguma representando uma ameaça. Ele só estava tentando transmitir todos os nossos pontos de vista. Infelizmente, nesse ponto, a enfermeira-chefe não se importava com os pacientes, apenas em estar no comando. Em vez de acalmá-lo, ela ameaça dar um choque nele com o taser se ele não voltar para a cama. William ainda estava tentando expressar seu ponto de vista. De repente, ouvimos ele se debater contra as portas de vidro enquanto ela usava o taser nele 3 vezes. Não uma vez, nem 2, foram 3 vezes. Nenhum segurança foi chamado e não havia uma ameaça real aos abusos dela. Ela estava em uma missão para provar seu controle.
Isso apenas deu a ela mais motivos para se vangloriar. Enquanto a equipe de emergência chega para colocá-lo em uma maca, perguntam a ela por que o taser foi usado no paciente. Ele estava sendo um incômodo. Eu juro por Deus, essa foi a resposta dela. Agora são cerca de 1h15 da manhã e a polícia está lá para fazer um relatório do incidente, dando a ela mais motivos para contar em voz alta como ela manteve os pacientes rebeldes na linha. Enquanto isso acontece, outra enfermeira, chamaremos de Olivia, se manifesta para contestar a versão da história contada pela enfermeira-chefe. Ela não era inocente. Agora a gritaria entre as duas enfermeiras sobre como tudo realmente aconteceu. Enquanto a polícia questiona os pacientes sobre o que aconteceu, a enfermeira-chefe e Olivia estão em uma grande discussão irreconciliável sobre o que realmente aconteceu, os sinais sonoros de todos os quartos de pacientes tocando para pedir silêncio, mas sem sucesso. Uma mulher ao meu lado, Margarete, de 67 anos, tocou o alarme ao lado de sua cama 2 vezes para tentar acalmá-los, mas sem sucesso. Sua terceira chamada foi para pedir ajuda para ir ao banheiro. Então uma outra enfermeira, chamaremos de Ana, entra em seu quarto e diz: "Você não precisa ir ao banheiro." E Margarete responde: "Sim, eu preciso. Eu tenho que ir ou vou fazer xixi na cama." A enfermeira retruca: "Então faça xixi na cama. Você não precisa mesmo ir, você só quer causar problemas na estação de enfermagem." Margarete tentou ir ao banheiro sozinha. Foi quando Ana se lembrou de que ela também tinha um taser, então ela diz: "Se você sair deste quarto, eu vou te dar um choque." Aquilo estava virando faroeste. Então Margarete saiu do hospital contra a recomendação médica. Quem quer ficar se vai levar um choque indo ao banheiro? Isso não era mais seguro. Então outra senhora italiana de 80 anos, chamaremos de Valentina, era um paciente cardíaco e também queria sair. Ela já tinha tido o suficiente. Agora são quase 4 horas da manhã e todos estamos implorando por descanso. A propósito, todos mencionaram suas idades ao reclamar do barulho, na esperança de que a equipe entendesse a necessidade de silêncio. Enquanto ela começava a se vestir para sair contra o conselho médico, uma outra enfermeira, chamaremos de Catarine, que falava italiano, a confortou em seu idioma nativo, suplicando para que ela não fosse embora. Ao acalmá-la, Catarine voltou e contou à enfermeira-chefe sobre a conversa que teve com Valentina. Agora, não tenho certeza se Catarine esqueceu que Valentina falava inglês, mas a paciente ficou furiosa quando ouviu Catarine dizer: "Eu disse a ela que era loucura sair." Do jeito que eu ouvi ela dizer, ela não quis dizer isso de forma pejorativa. Apenas estava reiterando o que aconteceu, mas eu entendi completamente a frustração da mulher. Enquanto Catarine tentava acalmar a situação novamente, a enfermeira-chefe entra no quarto e grita com Valentina dizendo: "Saia do meu hospital agora, você está acordando todos os pacientes aqui, isto é um hospital." Aquela enfermeira-chefe estava delirante se pensava que os pacientes estavam nos mantendo acordados. Nenhuma desculpa. Nenhum. Por favor, você deveria ficar. Apenas saia do meu hospital, como se ela fosse dona dele, expulsando essa mulher por perturbar os outros pacientes. Valentina chamou um Uber e foi embora. Já era quase 5 horas da manhã. Tudo ficou em silêncio até que Catarine pediu para a enfermeira-chefe assinar seu relatório de incidente sobre por que Valentina saiu. Vale ressaltar que foi uma noite longa para todos nós, enquanto os gritos ecoavam pelo hospital. Então a enfermeira-chefe diz: "Não vou assinar isso." E então Catarine responde: "Mas foi o que aconteceu, você mandou ela sair." Então a enfermeira-chefe retruca: "Mas não vou assinar com isso escrito aqui." Catarine diz: "Se você não assinar isso, eu vou pedir demissão." E a enfermeira-chefe responde: "Então, se eu assinar, você vai pedir demissão." E Catarina fala: "Agora mesmo, é o mínimo que posso fazer por aquele paciente para consertar isso." A enfermeira-chefe diz: "Jura?" A enfermeira-chefe não assinou o relatório de incidente e Catarine pediu demissão naquele momento. Foi uma noite infernal. Às 6h30, trouxeram meu remédio para o coração,
Eles ainda tinham o paciente errado, e eles achavam que eu ia ficar mais uma noite. Isso me afetou seriamente. Escrevi isso na esperança de que, ao falar sobre isso, eu me sinta melhor. Enviei uma carta ao hospital sobre isso, mas não recebi resposta. Gostaria de saber como isso vai acabar para o hospital, porque não será bonito. Colega de quarto no hospital me ajuda a manter as coisas em perspectiva. Eu estive em um grave acidente de carro causado por dirigir embriagado, cerca de 20 anos atrás. O carro bateu em uma árvore a 80 km por hora. Fique tranquilo, a árvore estava bem, eu, nem tanto. Eu estava no banco da frente do passageiro, e o motor atravessou o painel e esmagou minhas pernas. O metal quente me causou queimaduras de 2º grau. Além disso, tive costelas quebradas, externo trincado e um pulmão perfurado pelo cinto de segurança, órgãos internos machucados, nariz quebrado e vários dentes quebrados. Eu estava uma bagunça. Meu colega de quarto, vamos chamá-lo de Noah, estava lá porque tinha um cisto no braço. Ele era um infeliz miserável. Até o ar fresco o deixava irritado. Ele reclamava constantemente de absolutamente tudo e mantinha um nível básico de hostilidade com todos, inclusive com a namorada. Ela parou de visitá-lo depois do primeiro dia em que acordei. Por algum motivo, ele culpava as enfermeiras por isso. Você poderia pensar que ele estava sendo picado por formigas de fogo. Sempre que pediam a ele para classificar sua dor de 1 a 10, sua resposta era sempre maior que 10. Noah era cozinheiro em um quartel de bombeiros. Não quero dizer que ele cozinhava para os bombeiros, pelo menos na minha região, um quartel de bombeiros é uma espécie de clube privado de trabalhadores de colarinho azul, com cerveja barata e comida gordurosa. Eu sabia o que ele fazia para viver porque ele ligava periodicamente para o cara que cobria seus turnos para microgerenciá-lo e discutir sobre besteiras insignificantes. Enquanto isso, eu estava deitado lá com 14 ossos quebrados e dentes que doíam sempre que eram expostos ao ar. Eu tinha um tubo no peito e não conseguia passar mais do que 5 ou 10 minutos sem tossir, o que dói pra caramba quando você tem costelas quebradas. Quando me pediam para classificar minha dor, eu imaginava que 10 seria algo como se seus órgãos estivessem expostos ou se você estivesse com grandes áreas de pele faltando, então acho que a maior nota que dei foi 4. Eu estava em péssimas condições, mas odiava ouvir Noah verbalmente abusar da equipe do hospital. Se não fosse por ele, talvez eu tivesse perdido a paciência com alguém ocasionalmente. Mas, em vez disso, eu fazia questão de cumprimentá-lo e sempre com o máximo de alegria que eu conseguia reunir e sempre dizendo por favor e obrigado, expressando apreço alto o suficiente para que Noah ouvisse. Eu estava preocupado em tomar muitos opioides, então esperava até a dor ficar quase insuportável antes de pedir mais. Em determinado momento, pedi por analgésicos, e houve uma combinação perfeita de má sorte. Minha prescrição havia acabado, eles só receitam 2 dias de analgésicos de cada vez quando você está no hospital, mas era a troca de turno e eles não conseguiram encontrar ninguém da minha equipe de tratamento para fazer uma nova receita. Levou quase 2 horas para resolver isso. Ninguém poderia me culpar por ter ficado um pouco irritado. Algumas horas antes, quando nos trouxeram nosso almoço, Noah teve um ataque de raiva épico porque ele havia pedido ervilhas e recebeu milho. Ele começou a gritar obscenidades para a equipe e jogou sua bandeja do outro lado da sala. Levou cerca de 15 minutos para conseguir outra bandeja para ele, e ele não parou de gritar até que ela chegasse. Mesmo depois de chegar, ele não se acalmou, ele resmungava com todos que entravam por pelo menos a próxima hora, sobre a operação mal feita que estavam conduzindo. Então, quando tive que esperar pelo alívio da minha dor, senti uma grande satisfação em permanecer alegre. As enfermeiras continuavam se desculpando toda vez que entravam para me examinar e me dar uma atualização do progresso. Eu continuava garantindo a elas que sabia que estavam fazendo o melhor delas e agradecendo por seus esforços. Eu repetia várias vezes, não se preocupe, não é como se você tivesse me trazido milho ou algo sério assim. Quando finalmente conseguiram alguém para escrever uma nova prescrição, começaram com uma injeção, então o alívio foi quase instantâneo.
Enquanto a medicação fazia efeito, eu disse à enfermeira que a havia administrado: "Você é um anjo da misericórdia, e eu te amo." Tive uma recuperação longa e difícil. Quando saí do hospital, fui para uma cama hospitalar alugada na sala de estar do meu irmão. Precisei de uma cadeira de rodas por 3 meses e muletas por 7 ou 8 meses depois disso. Passei por mais 2 cirurgias ao longo do próximo ano e meio, e foram quase 3 anos antes de poder voltar ao trabalho. Em grande parte por causa da minha experiência compartilhando um quarto com Noah, nunca perdi meu senso de humor. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber notificações de novos relatos. Tchau e até a próxima!